Lição de quinta-feira. Venha comigo, por favor, ao título de hoje, Morte e Sepultamento. Jesus ele foi perseguido, Jesus foi julgado de forma imprópria, Jesus agora teve que carregar a sua cruz completamente fraco depois de ter sido espancado e então ele é crucificado. Ali ele fica durante algum tempo, entrega a sua alma, o seu corpo, o fôlego de vida ao seu Pai e aí então ele suspira e ali tem fim aquele instante. Satanás imaginou que estivesse vencido. Os líderes judeus imaginaram que também tinham vencido. E ali estava aquele corpo completamente abandonado. Muitos dos seus discípulos tinham fugido. Ao seu pé estava Maria, sua mãe, chorando, mas sem força para fazer absolutamente nada. E é nesse momento que duas figuras históricas aparecem. Uma delas você conhece. É o tal do Nicodemos. O outro é José de Arimateia. O que acontece? Nicodemos se encontrou com Jesus naquele dia à noite. Lembra disso, né? A gente já estudou isso logo no iniciozinho do nosso trimestre. Depois, no capítulo 7 de João, ele aparece novamente, mas agora meio assim, dando aquela protegida em Jesus. Os líderes judeus queriam acusar Jesus. E ele falou, olha gente, vocês podem até acusar, mas tem que ter um processo legal, normal, para poder acusar esse homem. Ele estava dando aquela ponderada. Aonde estava Nicodemos naquela quinta-feira, quando os líderes foram e prenderam Jesus? Eu não sei. Eu fico imaginando que ele se transformou numa voz contrária a todo o poder daqueles sacerdotes ali, mas ele estava fraco, porque ninguém estava do lado dele. E ele não conseguiu, provavelmente, tirar a possibilidade de Jesus morrer. E agora Jesus estava morto. Jesus tinha morrido, os outros dois ladrões que estavam ao seu lado provavelmente não tinham morrido ainda, e aí então aplicaram a eles algo que era comum naquela época. Por quê? Porque muitas pessoas ficavam dias pendurados ali, crucificados, sem morrer. Mas como o sábado estava chegando, para os judeus era importante que eles morressem. Impressionante, né? Então o que eles fizeram? Eles quebravam as pernas daqueles que estavam crucificados, para que daí, sem nenhum tipo de apoio, o corpo fosse para baixo. E aí então as costelas estariam pressionando o pulmão e a pessoa morreria sem conseguir respirar. No momento em que os soldados foram matar Jesus, eles descobriram que Jesus já estava morto. Ali estava Jesus, completamente abandonado. Ao seu pé, provavelmente Maria, um ou outro discípulo, estavam ali chorando, mas sem nenhum tipo de poder sobre o corpo de Jesus. Nesse momento, aparecem essas duas figuras. Um deles, José de Arimateia, e o outro, Nicodemos. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir para poder tirar o corpo e dar a Jesus um local para ser enterrado. Enterrado, como a gente fala hoje, né? Mas para ser sepultado. E aqui, na página 147 desse livro, O Drama da Paixão, tem algo interessante que diz assim, ó, provavelmente Nicodemos ajudou José de Arimateia a retirar da cruz o corpo inerte de Jesus, propriedade de ninguém. Imagine, o Deus do universo, crucificado por suas criaturas, abandonado na cruz, como propriedade de ninguém. Eu gosto de imaginar Nicodemos naquele momento, se lembrando do encontro que ele tinha tido com Jesus naquela noite. Eu acho que no coração dele, ele estava naquele instante olhando para o corpo de Cristo sem vida e pedindo perdão. Perdão, porque eu demorei a acreditar em você. Às vezes acontece isso com a gente. Será que não está acontecendo isso com você? Você já se encontrou com Jesus. Ele já se revelou para você. Mas você continua com o coração duro, querendo que alguma grande coisa aconteça para que você possa se entregar a Ele. Eu tenho certeza que naquele momento Nicodemos estava com o coração pesaroso, pensando assim, eu poderia ter ficado ao lado dele mais tempo. Então, a gente não tem que deixar para amanhã e nem para depois. Você pode se encontrar com Jesus durante o dia, à noite, de madrugada, numa festa, não sei quando, mas ao se encontrar, que você não espere uma próxima oportunidade. Porque assim, ao lado de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz.